Boa noite a todos, que a paz, o amor do nosso Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, como diz nossas amigas, prazer e honra estarmos aqui mais uma vez no nosso programa Refletindo com Jesus, na noite de hoje. Meu nome é Alessio Renner, faço parte do quadro de expositores, também do CAE Guaianazes. Então, mais uma vez, vamos agradecendo a oportunidade de estarmos aqui com os nossos amigos da Web Rádio Cristo Consolador para mais um programa. Mas antes, como de praxe, como de costume, vamos fazer a nossa preparação, iniciando sempre com uma leitura que nos traz sempre muitas reflexões, muitos ensinamentos. E a de hoje, do livro Sinal Verde, pelo espírito André Luiz Chico Xavier, é a mensagem na sequência número 48, que fala sobre os imprevistos durante visitas. Então vamos ver quais os ensinamentos desta linda mensagem. No curso de visita determinada, calar quaisquer apontamentos ou perguntas quando os anfitriões estiverem recebendo correspondência. Ante uma discussão absolutamente inesperada entre familiares, guardar discrição e respeito. Ou seja, não vamos ficar metendo bedelho na discussão dos outros. Nunca prorromper em gritos ou exclamações se um inseto ou algum pequeno animal surge à vista. Imagina, subir em cima da mesa. Não dá, Conservar calma, sem interferência, toda vez que uma criança da moradia visitada entre a receber essa ou aquela repreensão dos adultos. Abster-se de comentar negativamente os pequeninos desastres caseiros, como sejam a queda de alguém ou a louça quebrada. Se aparecerem outras visitas, mesmo em se tratando de pessoas com as quais não nos achemos perfeitamente afinados, não nos despedirmos abruptamente, e sim permanecer mais algum tempo no recinto doméstico em que estejamos, testemunhando cordialidade e acatamento. Então, se chegar alguém com o qual a gente não está muito afinizado, já não vamos falar, opa, tá chegando aí, eu tô saindo. É desagradável, Mas aqui algumas orientações. Vendo pessoas que nos sejam desconhecidas, os que ainda não nos foram apresentadas, no lar que nos acolhe, jamais formular indagações quais estas. Quem é este? Quem é ela? É pessoa da sua família? Que faz aqui? Ou, será que já conheço essa criatura? Se os donos da casa estão prontos para sair no justo momento de nossa chegada, devemos renunciar ao prazer de visitá-los, deixando-os em liberdade. Aliás, é sempre louvável que se avise antes, que a gente está pretendendo visitar e tudo mais. Quem visita deve sempre levar consigo otimismo e compreensão para serem usados em qualquer circunstância. Ou seja, palavras edificantes, Chegarmos no lugar visitado com bom humor, com alegria, falar coisas que vão fazer bem para quem está ouvindo. Ou seja, sermos pessoas discretas, pessoas para cima, Que alguém me falou que tem... Quem foi que falou uma frase maravilhosa que diz assim, que as pessoas saiam da nossa presença melhor que quando chegamos, Então é muito bom deixar saudade nas pessoas que a gente visita. Isso é muito importante, é muito bom. A mensagem fala por si, não tem muito o que acrescentar. Só temos que agradecer essas orientações, vamos procurar segui-las, porque realmente faz todo o sentido, Então vamos assim, mais uma vez agradecendo a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade de luz aqui presente, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para os estudos deste programa maravilhoso, Refletindo com Jesus. E já vamos de encontro àquele mentor, nosso mentor individual, aquele mentor que nos acompanha desde quando nascemos, muitas vezes até antes,
sempre nos orientando, nos protegendo com todo amor e carinho, nos dando todas as orientações necessárias, conselhos, mas devido à nossa falta de sintonia muitas vezes, ou até mesmo a nossa falta de fé, a gente pouco escuta essa comunicação, através da nossa intuição, não acreditamos tanto. Então que possamos estarmos sempre em sintonia com esse nosso mentor, para que possamos tomar decisões melhores em nossas vidas. Agradecemos esse irmão e ele já nos conduz na presença de Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus, que nos envolve no seu manto de luz azul celeste, também nos protegendo, amando com todo amor e carinho que uma mãe tem para com seu filho, principalmente naqueles momentos de maiores aflição. Possamos sentir o seu manto redentor também, nos dando toda a proteção, carinho, coragem, força, para que possamos nos reerguermos e seguirmos firmes e adiante na nossa caminhada. Agradecemos a nossa mãe querida e ela já nos conduz na presença do seu filho amado, nosso irmão maior, o nosso mestre Jesus, a quem agradecemos por tudo que fez por nós, pela humanidade, com os seus ensinamentos, seus exemplos de amor, de paz, renúncia, coragem, perdão, fé, dentre tantos outros, que possamos estarmos mirando no seu modelo de vida e estarmos também nos transformando de dentro para fora num ser humano cada dia melhor. Agradecemos a esse nosso irmão e ele já nos conduz na presença do nosso Pai maior, Criador, e diante deles de joelhos em espírito. Agradecemos pela oportunidade da vida, agradecemos pela oportunidade das sucessivas reencarnações, agradecemos pelo ar que respiramos, pela água que bebemos, por nossas faunas, floras, enfim. Agradecemos por tudo o que temos e somos, com a prece que seu Filho nos ensinou quando ele aqui esteve. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de tudo e qualquer mal. E assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então vamos assim pedir licença, autorização a todo o plano espiritual aqui presente, para que possamos dar início a mais um programa Refletindo com Jesus na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Bom, então vamos hoje dando sequência no nosso estudo do Livro dos Espíritos, onde nós estamos passando, né, item a item. O Evangelho dispensa comentários, né, realmente é um manual de vida, é o caminho que nos leva à evolução, né? Aqui tem tira, né, todas as nossas dúvidas, naqueles momentos piores. Também nos ensina a agradecermos, a sermos mais fortes, mais confiantes, enfim. Não dá para vivermos sem ele. Então é importante que a gente passe calmamente, né? Então quem quiser acompanhar os itens anteriores, pode acompanhar no YouTube, o canal Alessio Renner, onde eu uso de base para fazer grande parte dos programas, né? Às vezes gravados, então a gente usa apenas o YouTube como base, mas fica lá gravado os programas, tá? Bom, então vamos dar sequência e dar início hoje ao capítulo 8. Capítulo 8, que nos traz bem-aventurados os puros de coração. E nós vamos falar hoje do item 1 ao 4. Deixem que venham a mim as criancinhas. Um pouco extenso, nós vamos ler um trecho, né, aqui para termos as nossas reflexões. O item 1 começa com uma passagem de Mateus, e o item 2 uma passagem de Marcos. E a partir do item 3, né, o 3 e o 4, sim, a explanação. Então vamos ler as duas passagens. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Essa está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 8. E o item 2 diz assim: trouxeram a Jesus algumas criancinhas para que ele as tocasse. E, como seus discípulos afastaram com palavras rudes aqueles que as haviam trazido, Jesus repreendeu-os, dizendo: deixem que venham a mim as criancinhas. Não as impeçam,
pois o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a elas. Em verdade eu digo a vocês, todo aquele que não tiver a humildade e a pureza de uma criança não entrará no reino de Deus. E depois de abraçá-las, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. Então essa linda passagem está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, os versículos de 13 a 16. E aí o Evangelho, nos explica por que e como que Jesus usou essa passagem, das criancinhas, porque Jesus nunca perdia uma oportunidade de ensinar. Tudo que ele tocava, tudo que ele falava, todas as conversas que tinham, ele sempre estava ensinando de alguma forma. Qualquer passagem, ele usava aquilo para ensinar. E aqui não foi diferente, Então, esse episódio das crianças, ele já usou para nos dar uma linda missão, uma linda lição de como devemos ser para evoluirmos, Termos a humildade e a pureza, assim como as crianças. E vamos entender um pouco melhor por quê. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. É por isso que Jesus usa a infância como símbolo dessa pureza, como usou antes para símbolo da humildade. Essa comparação pode parecer injusta se considerarmos que o espírito da criança é um espírito antigo e que traz, ao renascer, as imperfeições de existências anteriores, das quais ainda não se libertou. Somente um espírito que atingiu a perfeição poderia nos dar um modelo da verdadeira pureza. Porém, a comparação de Jesus é exata do ponto de vista da vida presente, pois a criança, não podendo manifestar ainda nenhuma tendência para o mal, nos oferece a imagem da inocência e da candura. Além do que, Jesus não diz de maneira definitiva que o reino de Deus é para as crianças, mas sim para aqueles que a elas se assemelham. Então, Jesus usa, esta passagem das crianças não para dizermos que nós temos que nos comportarmos como crianças, porque quando a gente fala desta forma, a gente pode entender que pode se eximir das nossas responsabilidades, que tudo que a gente fazer não tem problema, a culpa é dos outros, A gente adora colocar a culpa nos pais, a culpa nos tios, a culpa... A gente, quando é criança, normalmente a gente nunca apronta, É alguém que faz com que a gente apronte. Então, não é nesse sentido que Jesus compara, mas a sua candura, A sua meiguice, Toda criança é meiga, até quando apronta, A gente tem essa mania de achar bonitinho, olha como ele é bonitinho, por mais que às vezes não seja o ato uma coisa tão bonita, quebrar alguma coisa, chutar, falar alguma coisa, mas faz sem intenção de magoar ninguém, faz sem intenção de machucar, faz as coisas muitas vezes até uma coisa errada, mas ela faz achando que é uma brincadeira, E tudo fica bonito na criança justamente porque não tem a maldade, não tem a intenção de ferir, de machucar. Claro que conforme vai passando o tempo, as crianças vão amadurecendo cada vez mais rápido, Então hoje uma criança de 8, 9 anos, 10 anos, é diferente das crianças de 8, 9 anos de 50 anos atrás. Hoje as crianças aí, até com o avanço da humanidade, a gente vê crianças aí que com seus 9, 10 anos, parece que tem 13, 14, Já fala perfeitamente, já consegue conversar de muitas coisas, já tem uma preocupação com o meio ambiente, já tem
uma noção melhor de alimentação, né? Claro que não são todos, mas na maioria das vezes a gente percebe até um amadurecimento precoce das crianças de hoje em dia. Falta quase já nascer andando, né? Sair andando já do parto. Enfim, mas essa pureza, né? Ela é representada ali pela criança, né? Pura de coração. Uma criança normalmente não tem aquele egoísmo, não tem aquele orgulho ferido, não tem aquela ganância de querer se a gente colocar dois presentes, né? Um super, hiper caro e o outro que custa muito pouco, a criança, ela pela sua ingenuidade, pureza, ela não vai ali optar pelo mais caro, ela não vai querer ver qual que é o mais valioso, ela vai ver o que ela quer brincar naquele momento. Então é nesse sentido de nós colocarmos o amor, de nós colocarmos o que é certo, o que é o correto, sem prejudicar ninguém, sem ter más intenções, sem maldizer ninguém, né? Então, é nesse sentido que Jesus traz esse simbolismo. Então, se nós não tivermos essa simplicidade, essa humildade e essa pureza, né, no nosso coração, ou seja, se nós não nos despirmos desse sentimento egoísta de querer as coisas só para nós, de querer ter razão em tudo e todo mundo está errado, só a gente que está certo, que aí está relacionado ao orgulho. Se não nos despirmos desses sentimentos de inveja, de raiva, de mágoa de alguém, né? Você pega uma criança, a criança tem raiva de quem? Uma criança de 4, 5 anos, às vezes até a gente briga, a gente repreende ali a criança fica brava, passa 1 minuto, já está sorrindo de novo, já está brincando, não tem mágoa, não guarda nada. Depois ela nem lembra, né, porque que foi chamada a atenção. Então são alguns exemplos, né, nesse sentido que a gente tem que colocar, né. E essa pureza dessa criança, apesar, né, de ser um espírito já antigo, que já viveu outras épocas, se faz necessário esse período da infância. É para isso que serve o período da infância. Porque muitas vezes a gente fala assim, poxa, mas por que eu não vou nascer já lembrando do que eu fiz no passado para eu poder corrigir? Justamente porque é uma defesa. Esse véu do esquecimento que a gente tem do passado é uma defesa. É para a gente não se perturbar, para que a gente tenha essa infância, esse período da infância, para nós termos na vida presente aquela sensação de que eu estou começando do zero. Então nós temos que esse período para nos adaptarmos. Claro que em algumas crianças, em algumas pessoas, algumas aptidões, por mais que a gente tenha o véu do esquecimento, é tão forte algumas coisas do passado que ela já vai se desenvolvendo muito rapidamente. Por isso que às vezes a gente vê crianças de 3, 4 anos com uma habilidade fora do normal para fazer um esporte, para música, para escrever, né, para ler, para falar línguas diferentes, né? Tem crianças de 3, 4 anos que já falam 3, 4 línguas, né? Assim, naturalmente. Então são coisas muito fortes ali, muito latente no nosso perispírito que vai além desse véu do esquecimento. Mas no geral, já imaginou, né? Se a gente lembrasse que a gente tirou a vida dos nossos pais no passado, ou dos nossos filhos, né? Como que a gente iria lidar com esse tipo de situação? Não ia fazer bem. Então esse período da infância é justamente para que a gente tenha esse tempo de adaptação, que a gente vai deixando a vida espiritual do lado espiritual e comecemos aqui a fazer essa transição para o mundo material, para ir nos fortalecendo, para sabermos que são necessários, porque normalmente a gente tem muito medo de reencarnar, porque lá no plano espiritual a gente tem consciência das coisas que a gente fez
e vamos termos consciência das coisas que nós vamos passar aqui na Terra. Se nós temos o propósito de fazermos as nossas expiações, que é pagar pelos débitos que nós tivemos em outras vidas, então nós temos esse receio, esse medo mesmo de reencarnar. Então, a gente, a todo momento, inconscientemente na vida terrena, a gente quer voltar para o plano espiritual. É natural que na infância, quando a gente esquece, né, a gente tenha essa vontade de não querer estarmos aqui, porque sabemos inconscientemente que vamos passar por alguns perrengues. Por isso que todos nós temos os nossos desafios. Porque se assim não fosse, não teríamos necessidade de estarmos aqui. Então, para isso, é feita essa transição. É para isso que temos esse período da infância. Para que aos poucos nós vamos deixando o mundo espiritual do lado de lá, e nós vamos se materializando, né, para vivermos a nossa vida aqui, né, na matéria. Por isso que nós falamos e aprendemos, né, principalmente no curso de médiuns e no curso de passes até, que a criança, até os seus 6, 7 anos mais ou menos, o chakra coronário, que é os que nos ligam ao mundo espiritual, ele é aberto, ele vai se fechando até os 6, 7 anos, né? Então, enquanto a criança tem 5, 6 anos, até os 6 anos, 6 anos e meio, esse chakra ele vai se fechando. Então, ela tem essa comunicação muito forte, muito latente. Por isso que as crianças têm uma facilidade de ver coisas que a gente não vê. Às vezes, tem o tal do amigo imaginário que quase todas as crianças têm, né? Às vezes, a gente está com uma criança no colo, ela dá as mãos assim como se estivesse vendo alguém. Então é por causa disso, né? Porque até os seus 7 anos, mais ou menos, o chakra coronário ainda está aberto e vai se fechando, para ter essa transição entre os dois mundos. Então Jesus, quando ele nos traz essa questão, é justamente para que a gente vai se adaptando, para que a gente vai aos poucos assumindo a nossa personalidade. Por isso que também que às vezes duas crianças que são criadas no mesmo ambiente, né? Às vezes até gêmeos, nascem no mesmo instante, características físicas idênticas, muito semelhantes, mas dois espíritos completamente diferentes, né? Pessoas distintas uma da outra, vivendo no mesmo lugar, com os mesmos pais, com a mesma educação, orientação, mas são pessoas diferentes. Enquanto crianças são iguaizinhas, até por isso que os pais normalmente até vestem iguais, né? Porque realmente são duas crianças iguais. Até os 7, 8 anos, podem perceber que a partir daí cada um vai assumindo a sua personalidade. E muitas vezes cada um assume comportamentos totalmente diferentes do outro. Ou não, ou são espíritos também simpáticos, que se afinizam até nos modos de pensar e de agir. Mas normalmente são pessoas totalmente diferentes. Então, voltando para o tema, é importante que a gente tenha essa pureza. Então, Jesus, em outras palavras, ele diz exatamente isso. Se não formos pessoas dóceis, amáveis, porque a criança, enquanto está nesse período da infância, ela é amável, ela é dócil, né? Enquanto ela não tem essa perturbação do que nos fez da vida passada, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa rabugice, muitas vezes o nosso mau humor, enquanto nós não retomamos nossas personalidades, normalmente as crianças são dóceis, são amáveis, são carinhosas, né? Então, Jesus nos disse, enquanto nós não formos nesse sentido, nos assemelharmos, não sermos crianças, mas enquanto não nos assemelharmos a essa pureza, né, da criança, essa inocência, né, inocência é diferente de ingenuidade, né, porque ingenuidade passa a impressão do que a gente não sabe o que está fazendo, mas a inocência, né, de fazer sem a intenção de machucar ninguém, de prejudicar ninguém, de não querer optar por coisas somente visando dinheiro, visando fama, visando sucesso, passando por cima de pessoas, de tudo, dos princípios, só para se dar bem, né, em cima de outras pessoas. Então, vamos reforçar que nós possamos ser essa pureza
que uma criança nos passa, nos ensina, para que assim, tirando o que temos de melhor do nosso ser, nós possamos partir para uma evolução espiritual e moral, pois é esse o propósito de nossas vidas. Pensemos nisso. E vamos assim então agradecendo a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade de luz aqui presente, pela mais esta oportunidade de estarmos aqui refletindo com Jesus nessa linda mensagem, que possamos levar conosco esses ensinamentos, que possamos agir com as pessoas da melhor forma possível, lembrando sempre desse simbolismo que é uma criança, que sempre age de uma forma boa, de que age no sentido de ser inocente, né? De não querer prejudicar, de não ter raiva, não ter mágoa, não ter nada. Até na sua sinceridade, muitas vezes, a criança nos ensina que devemos sempre agir no bem, agir de uma forma sincera, transparente. Que possamos refletir e também usarmos esse simbolismo no nosso dia a dia, que possamos ser assim com as pessoas ao nosso redor, dentro do nosso lar, com as pessoas no nosso ambiente de trabalho, no trânsito, nas conduções, que possamos ser essa pessoa amável, dócil, que possamos nunca entrar numa sintonia de guerra, de discussão, de briga, de querer ser mais do que o outro, que possamos pregar a paz, que possamos estarmos levando para onde formos esses sentimentos de paz, amor e de luz. E também já vamos vibrando por todos aqueles necessitados, doentes do corpo e da alma, que se encontram no leito de hospital, asilos, orfanatos, manicômios, presídios, ou em situação de rua, que essas energias benfeitoras chegam também a todas essas pessoas e aquela pessoa que achamos estar mais necessitada neste momento. Que possamos, junto com a espiritualidade de luz, estarmos presentes em espírito ainda esta tarde, levando todo o amor e carinho e todo o auxílio necessário para essas pessoas na qual estamos emanando esses pensamentos, essas vibrações. E continuando nessa sintonia de paz, amor e luz, vibramos também um lindo buquê de rosas brancas, depositando ali todo esse sentimento mais nobre e mais puro que emana do nosso coração, e entregamos no amor da espiritualidade de luz para que eles conduzam de mais houver necessidade neste momento. E para finalizar, pedindo licença para vibrarmos por cada um de nós, necessitados que somos. E renovamos assim o nosso compromisso de estarmos aqui numa próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Até a próxima.